Falei, ainda bem, porque o de agora já tá acabadão. Olá, amigas e amigos. Meu nome é Nilo Michetti, eu sou consultor de comércio exterior, despachante aduaneiro e desenvolvo um trabalho aqui na Nihon Logistics, né? E nós resolvemos, tomamos coragem, né? E eu estou aqui para isso, de comentar, fazer um canal no YouTube para começar a comentar sobre a matéria aduaneira, a legislação aduaneira e passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, tá? Nós já fazemos esse trabalho com nossos clientes diretamente. Nós temos aqui um serviço de acompanhamento de legislação aduaneira, cuja responsabilidade, né, fica comigo. E todo dia, até para vocês terem uma ideia como é que funciona essa parte, o meu dia começa lendo o Diário Oficial. Então é até um dia que começa um pouco chato, né, para quem não gosta disso, mas eu vi que a gente tem um segmento aí que tem que, né, fazer. Então, por exemplo, eu abro o Diário Oficial todo dia e procuro as matérias, lei, decreto, instrução normativa que tem a ver, né, com a rotina do nosso dia a dia, tanto do ponto de vista nosso como prestador de serviço, quanto também do meu cliente. Então, por exemplo, eu abro o Diário Oficial e vejo foi alterada a alíquota da importação de cebola. Então, o que eu tenho que pensar? Na qualidade de consultor, que é o meu trabalho. Bom, isso pode interessar para algum cliente da Nihon? Nós temos algum cliente que importa cebola? Então, de repente, vai para essa pergunta aí dá para responder, tá? Atualmente não. Então, não vou, sabe, perder muito tempo, né, mandando matéria para o meu cliente, divulgando sobre a alteração na alíquota de cebola. E isso, volto a falar, hoje nós não temos esse tipo de cliente. É lógico que se amanhã a gente tiver um cliente de cebola, isso vai passar a ser interessante, né? Feito isso, eu passo para a próxima matéria. Então eu vejo lá, por exemplo, uma coisa que nos interessa muito, regime aduaneiro especial. Então nós temos aqui clientes que nós fazemos, né, controle, né, por exemplo, drawback, aplicação do drawback, tanto o drawback suspensão quanto o drawback isenção. Nós temos muito clientes, por exemplo, admissão temporária. Então nós temos clientes que, né, vira e mexe estão fazendo importação de máquinas, equipamentos, né, para demonstração, para feira, ou mesmo para utilização, né, na sua linha de produção, que a gente chama admissão temporária para utilização econômica. Então, quando eu vejo uma matéria desse tipo, eu já acho interessante de, né, não só passar para o meu cliente, porque muitas vezes, né, eu já sei que hoje em dia, né, muita gente mal lê, né, o subject, o assunto da mensagem. Então, nós fazemos isso, nós procuramos comentar aquilo e chamar a atenção, às vezes eu destaco até em vermelho, né, e tal, para o meu cliente, olha, mudou, né, o prazo para admissão nesse regime, né, e quando é o caso, uma coisa muito relevante, até ligo para o meu cliente e falo, olha, tá vendo aqueles casos que a gente fez admissão temporária, tá? Você tinha um prazo, sei lá, de 6 meses, agora, por essa nova legislação, esse prazo foi alterado para 3 meses, porque a gente vê a importância no controle de fazer isso com o nosso cliente. Bom, e diante de tudo isso que eu já coloquei, dando esse exemplo, a gente pretende, volto a falar aqui, compartilhar isso, né, através do YouTube. Falando do nosso canal. O nosso canal vai se chamar Nihon News. E a partir de agora, então, a nossa ideia é fazer vídeos semanais, tá, ou até mesmo, né, no caso de uma matéria muito relevante, a gente poder colocar isso no ar o mais rápido possível, que interessa, é lógico, focando que a prioridade, né, tem que ser o atendimento aos nossos clientes. A gente fazer um vídeo, né, extemporâneo, a gente fala, fora dessa frequência semanal, comentando algum assunto relevante. Tá? Então, bom, chega, vamos falar da ordem prática. Então, daqui a pouco eu já vou passar para vocês, né, o resumo das matérias que ocorreram desde o dia 1º de maio, tá, até hoje, que é o dia 20, né, e depois sim, nos próximos vídeos a gente vai falar do que aconteceu na semana anterior. Tá? Então vamos dar início ao nosso canal Nihon News. Obrigado. E dando sequência ao nosso primeiro bloco de notícias pelo Nihon News. E vou deixar aqui registrado também que é para nós interessante, ainda mais que nós estamos começando esse canal, que comentários, sugestão de melhoria, críticas, é lógico, né? A gente está começando agora, então vai ter coisa para melhorar.
que vocês deixem, né, esses comentários, inclusive e-mail. Nós vamos procurar sempre, na medida do possível, responder essas mensagens. Ou seja, toda crítica será bem-vinda. Tá? Bom, voltando então, como eu coloquei no começo desse trabalho, eu vou comentar hoje, tá, as principais matérias que aconteceram, foram conhecidas desde o começo desse mês, né, desde o 1º de maio até hoje, dia 20. Tá? Vamos lá. A primeira matéria que eu vou colocar para vocês, eu vou ter que ler um pouquinho, tá, gente? Porque a matéria aduaneira realmente é um pouco, né, complicado. Bom, vale a pena destacar, tá? Então, a matéria 1 seria isso aqui, ó. No final de abril, na verdade, no dia 30/4, né, foi publicada a portaria CSEX, número 10, de 29 de abril de 2019. Essa portaria, tá, ela aprovou a 11ª edição do manual do Sistema Informatizado de Drawback e Isenção, a gente chama de Drawback Web. Tá? Bom, esse é o trecho da portaria. E aí vem a pergunta, qual a novidade? Tá? Por que dessa portaria? Então esse é o nosso objetivo por esse canal, então eu vou explicar para vocês. A novidade é que, né, por se tratar de uma atualização, né, da versão do manual do Drawback, né, uma nova edição, né, nós fizemos um comparativo nós tivemos que pegar a 10ª edição, o manual anterior, e comparar com a 11ª edição, com o novo manual, e, né, fazer um deparo, entender o que mudou ali. Tá? O que eu verifiquei? Que na prática, né, a mudança foram poucas. Tá? A mudança que vale aqui destacar para vocês tem a ver com o documento de controle das operações de exportação. Antes, esse controle era feito, mas isso é uma mudança não só no manual, isso é uma mudança, né, legislativa. Esse controle era feito da exportação, a exportação era feita pelo registro de exportação, a gente chama de RE, né? E desde meados do ano passado, obrigatoriamente, né, quando eu faço uma exportação, eu sou obrigado a utilizar a Declaração Única de Exportação, a DUI. Tá? Então é isso que foi refletido basicamente no manual, né? Mas é uma alteração, eu volto a falar, uma alteração documental. Tá? E há uma coisa que eu achei interessante, que vale a pena destacar aqui, o único ponto que eu verifiquei é o seguinte, que o RE era feito, um RE, né, via de regra, um RE para cada embarque. Então eu gerava um RE de exportação, um registro de exportação, e fazia, né, um embarque de exportação. Já a DUI não. A DUI, por ela ser uma declaração, é permitido eu fazer uma DUI, tá, com várias cargas e embarcando essa carga de forma parcelada. Então, na prática, pela DUI, eu posso ter um embarque de uma carga, por exemplo, no começo desse mês, 1º de maio, tá? E ter a finalização dessa DUI somente no dia 30 de maio. Tá? E isso agora, no manual, ele está querendo dizer o seguinte para nós, foi colocado isso, que o prazo de contagem, né, de limite, aquele limite de 2 anos que eu tenho para incluir exportações no drawback isenção, eu tenho que observar isso. Então, por exemplo, se eu abrir um ato concessório agora, né, maio de 2019, eu teria que buscar exportações, colocar exportações do meu ato concessório que foram realizadas, né, o mais tardar, vamos falar assim, a partir de junho de 2017. Tá? Seria aí os últimos 2 anos. Junho de 2017. Bom, e essa regra nova está querendo dizer que nesses casos de DUI eu devo considerar a data do último embarque. Ou seja, quando eu tiver uma DUI que tem várias datas de embarque, eu vou considerar a última data para chegar no limite de 2 anos. Então, agora, vamos para a nossa matéria número 2, né, das legislação publicada desde o começo do mês de maio. Tá? E, de novo, tenho que ler aqui também. Então, vamos lá. Ó, no dia 7 de maio, dando sequência, nós tivemos a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal, no Brasil, a RFB, número 1887, né, assinada em 3 de maio de 2019. Essa norma, ela altera uma outra norma, a Instrução Normativa RFB número 1600, de dezembro de 2015, que, né, essa de 2015 trata sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão, né, admissão temporária e de exportação temporária. Bom, nossa pergunta básica, né, objetivo, qual a novidade? Bom, a novidade é que essa IN ajustou dispositivos, né, sobre a admissão de forma automática de veículos terrestres, aeronaves e embarcações utilizadas no transporte internacional de cargas ou passageiros. São pequenos ajustes que, em minha opinião,
né, são muito específicos com o segmento. Isso tem muito a ver quando, por exemplo, uma aeronave, né, de transporte de passageiros, ela entra numa aeronave estrangeira, ela entra no nosso espaço, automaticamente ela já está submetida a esse regime, admissão temporária. Ou seja, ela entrou no espaço brasileiro, né, por ela ser estrangeira, ela vai ter um tempo de permanência aqui, pré-fixado, vai estar livre de algumas burocracias documentais devido a isso. Então é esse detalhamento que eu preciso passar para vocês. Dando agora continuidade à terceira matéria publicada desde no mês de maio. No dia 7 de maio, também, assim como a norma anterior, a matéria número 2, né, tivemos a publicação da Instrução Normativa RFB número 1888, assinada no dia 3 de maio, que instituiu e passou a disciplinar a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então, essa sim, tá? A pergunta, qual a novidade? Aí eu respondo, todas, tá? Porque isso é matéria nova, não existia. Tá? Então, vamos ficar de olho, porque a Receita Federal está disciplinando uma nova obrigação acessória. Tá? E eu destaquei aqui para quem deve se preocupar com isso. Tá? Então, trata-se de matéria nova que cria uma obrigação que vai valer a partir de 1º de agosto de 2019. Né? Qual que é essa obrigação? A obrigação é de registrar no sistema informatizado da própria Receita Federal, tá? Através do portal ECAC, certificado digital, tá? Todas as transações com criptoativos. Tá? O que é criptoativo? O nome é até bonito, lembra até, sei lá, o Superman, Kryptonita. O que é criptoativo? Por exemplo, moeda digital, é o Bitcoin. Né? O Bitcoin é um tipo, tá? Não é somente o Bitcoin. O Bitcoin é um tipo de criptoativo, mas eu entendo, pelo que a gente vê em jornais e tal, que é um dos mais importantes ou do mais comercializado. Bom, então a partir de agora, na verdade, 1º de agosto, né, quem realizar uma transação, por exemplo, com compra ou venda de Bitcoin, tá, fica obrigado a fazer o registro nesse sistema informatizado da Receita. Tá? Porque essa obrigação vai alcançar pessoa física e jurídica que fizerem transações no mesmo mês, né, de valor superior a R$30 mil. Tá? E por que eu estou falando todas? Porque hoje mesmo eu verifiquei que cada Bitcoin está sendo comercializado por quase R$32 mil. A cotação de hoje, se eu não me engano, R$ 31.907, um Bitcoin. Então, na prática, isso significa dizer que, né, mantendo-se esse nível de cotação, a partir de 1º de agosto, pessoa física ou jurídica comprar um Bitcoin vai estar obrigada a registrar essa informação no sistema da Receita Federal, tal qual fazer uma declaração de imposto de renda. Tá? Então é uma obrigação mensal que todos devem ficar atentos, inclusive a empresa que faz a troca da moeda, a gente chama de exchange. Então a corretora de Bitcoin, por exemplo, vai ter que usar esse sistema para registrar suas transações. Então essa é uma grande novidade. Dando sequência, vamos para a 4ª matéria publicada no mês de maio. Então, de novo, eu tenho que ler a minha cola. Então, no dia 8 de maio, tivemos uma publicação da portaria CSEX número 11. Tá? Ela foi assinada no dia 7 de maio de 2019, que alterou disposições da portaria CSEX 23 de 2011. A portaria CSEX 23 de 2011 é a nossa norma mãe, tá? Da parte de tratamento administrativo, tanto de importação, exportação e também de drawback. Né? É a norma, a portaria CSEX 2311, 2011, que dispõe sobre as operações de comércio exterior. Tá? Bom, qual a novidade? Então vamos lá, aqui tem bastante novidade. Tá? Então a novidade aqui alcança os procedimentos de apuração e contestação sobre a existência de similar nacional, né, para utilização de redução ou isenção do imposto de importação. Isenção e redução do imposto de importação previstas no artigo 118 do Regulamento Aduaneiro. E também, essa norma também alterou disposições sobre apuração e contestação da existência de produção nacional de material equivalente ao que se pretende portar na condição de material usado.
Aqui só uma pausa, um esclarecimento. Tá? Então, basicamente, o que é isso? Eu tenho aqui duas situações. Pode até parecer ser a mesma coisa, mas via de regra, né, tal, não são. Então, eu tenho a apuração similar nacional e a apuração de produção nacional. Tá? O que foi alterado aqui, por exemplo? Dando um exemplo para vocês. A via de regra, a importação de material usado no Brasil, ela é proibida. Tá? Aí, algumas exceções são permitidas. Uma dessas situações que é permitida para a importação de material usado é que eu comprove, né, eu que eu digo interessado, tá, que aquele material que se pretende importar na condição de usado, material usado, tá, eu não encontro um similar, alguma máquina, agora vamos falar de máquina, alguma máquina que desempenha uma função semelhante, fabricada, made in Brasil, não comercializada no Brasil, e sim fabricada no Brasil. Tá? Ou seja, né, o governo procura, com essas normas, proteger a indústria nacional. Por exemplo, eu imagino um fabricante de torno, né? Tá. Então, se eu tenho a possibilidade, não interessa o valor, de adquirir um torno, sei lá, feito na China, usado, tá? Ou comprar aqui, buscar um torno feito no mercado nacional, independente do valor, tá? A minha importação não vai ser autorizada. Eu tenho que provar que aquele torno que eu pretendo importar, ele tem algum diferencial, uma função, tá? Diferente daquele que me é oferecido, que eu consigo encontrar no mercado nacional. Tá? Isso é uma das condições que mudaram agora. Ou seja, tá? Isso tem a ver com a contestação, né? Quando eu faço pedido, o fabricante nacional levanta a mão e fala, não, esse pedido não pode ser aprovado, porque eu tenho uma empresa aqui no Brasil que fabrica um torno com função semelhante. Então, é isso que está sendo alterado agora e vai valer uma análise para quem realmente esteja interessado nesse tipo de importação. Tá? Dando sequência aqui, tá? Um detalhe também importante. Tá? Uma regra que mudou é que, até antes da publicação dessa portaria, a gente era feita a consulta pública para apuração de similar nacional ou de produção nacional no caso de material usado. Tá? Essa consulta pública ela ficava vigente pelo prazo de 30 dias. Tá? 30 dias é o prazo que o fabricante nacional, o eventual fabricante nacional, tem para se manifestar, para dizer para o DSEX, né, que promoveu a consulta, dizendo não, essa operação não pode ser autorizada porque eu fabrico um equipamento parecido no Brasil. Tá? Então ele tinha um prazo de 30 dias. Se não tivesse essa manifestação da indústria nacional, desde que comprovada, tá? Entendia-se, né? Esse é o objetivo de uma consulta pública, que aquela importação, aquele produto que se pretende importar, né, ou reduzir o imposto, não tem similar nacional, ou não tem produção nacional. E, automaticamente, essa consulta pública, o resultado da consulta era válido por 180 dias, por 6 meses. Então, na prática, significava dizer o quê? Eu fiz uma consulta pública de um motor diesel que eu vou aplicar numa locomotiva. Tá? Né? Ninguém se manifestou, não teve manifestação da indústria nacional no prazo da consulta, aos 30 dias. Tá? Automaticamente, no resultado, eu ganhei 180 dias, 6 meses, para quê? Para fazer a importação, não de um motor, mas de quantos motores eu quisesse fazer, naquele prazo. Tá? Então, automaticamente, uma consulta feita, por exemplo, em junho, teria validade aí até final de novembro, né, para ser feita a importação disso, eu tirar minha LI, fazer um embarque e tal. Isso agora mudou, tá? Isso é importante. Tá? Eu já não tenho mais essa garantia de 180 dias. A garantia hoje qual que é? É até a próxima consulta se ninguém se manifestar. Então, de ordem prática, o que significa dizer? Que hoje, essa semana, tá? A consulta pública é feita uma vez por semana, normalmente toda sexta-feira. Tá? Eu posso ter o resultado de uma consulta que eu fiz, né, saiu o resultado na sexta-feira, na última sexta-feira, positivo, ou seja, ninguém se manifestou, né, dizendo que fabrica aquele motor no Brasil. Tá? Só que daqui a uma semana, o mesmo motor pode aparecer a uma empresa se manifestando, dizendo que fabrica aquele motor no Brasil. Significa dizer que, se eu, né, não entrei com a minha licença de importação baseado na consulta anterior, tá, eu já vou estar impedido de fazer a importação desse material na condição de usado. Então essa é uma super novidade que precisa, volto a falar, ser observada por quem pretende fazer esse tipo de operação na prática. Vamos falar agora da quinta matéria publicada, né, no mês de maio. Tá? Essa matéria também consta da portaria CSEX, né, número 11, que foi assinada no dia 7 de maio, tá? E publicada no dia 8 de maio. Tá?
parte dessa matéria também é totalmente nova, é uma novidade. Por quê? Tá? Foi divulgada as regras para a utilização de um novo mecanismo, um novo sistema de envio de documentos ao SESEX. Tá? Quando eu falo SESEX, eu estou querendo dizer toda a SESEX e as suas subsecretarias, vamos chamar assim, coordenação, DSEX, inclusive, está incluído, tá? Que passa a ser agora, obrigatoriamente, quando eu for enviar um documento, uma petição, por exemplo, vamos citar aqui um caso de drawback, tá? Drawback isenção ou drawback suspensão. Eu quero pedir uma prorrogação, a gente chama de prorrogação excepcional, especial do prazo de validade de um ato concessório de drawback isenção. Eu posso fazer isso? Posso, está previsto na norma. Tá? Como fazer isso? Como apresentar essa petição? É isso que mudou agora. Tá? Então, a partir de agora, tá, eu não posso mais protocolizar, que a gente chamava, entregar no protocolo, né, fisicamente lá em Brasília, no prédio. E sim, eu tenho que fazer através de um sistema eletrônico. Tá? Esse sistema eletrônico chama Sistema Eletrônico de Informação, SEI. Tá? É um sistema específico, já é utilizado já há alguns anos por outros órgãos e a partir de agora passou a ser adotado também pelo Ministério da Economia, que hoje controla a SESEX, mas apenas em algumas operações, especificamente relacionadas com material usado e drawback. Tá? Esse assunto, por ser novo e também ter muito, na minha opinião, muito impacto na nossa área aduaneira, tá? Ele merece ser mais bem detalhado. Então, o meu compromisso com vocês, nós vamos fazer um vídeo, eu já pedi habilitação em sistema, está para ser aprovada, tá? Minha senha. E com o meu certificado digital, eu quero, né, colocar isso na prática, mostrar no meu computador como se dá o acesso e como eu consigo protocolizar um documento junto, né, à SESEX a partir de agora. Tá? Então esse é meu compromisso. Até a semana que vem eu já consigo fazer esse vídeo e colocar no ar para vocês especificamente. Por fim, chegamos à quinta ou sexta matéria, na verdade, sexta matéria, tá? Que foi publicada no começo desse mês até hoje, lembrando que hoje é dia 20. Tá? E eu vou comentar aqui, vai ser a nossa última matéria desse vídeo. No dia 16 de maio foi publicado a Instrução Normativa RFB, Receita Federal do Brasil, número 1893, assinada em 14 de maio de 2019, que altera a Instrução Normativa número 1603, de 15 de dezembro de 2015, que estabelece procedimentos de habilitação de importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus, né, para operações no Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, e de credenciamento de seus representantes para as práticas de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. Resumindo isso aqui é a habilitação do tal do radar do SISCOMEX, que quem já trabalha na área já tem uma noção. Nossa pergunta básica, né? Qual a novidade? Bom, vamos lá. A novidade é que foi diminuído, tá, o prazo de 18 para 6 meses, o prazo que a pessoa física, né, que foi habilitada e que representa a pessoa jurídica tem para realizar operações de comércio exterior. Estou lendo do jeito que está escrito aqui, operações de comércio exterior, através do SISCOMEX. Tá? Então, antes, uma empresa nova que pretende, isso aqui vale muito para isso, né? A empresa pretende começar a operar em comércio exterior, importação e exportação, ou Zona Franca de Manaus. Então, o primeiro procedimento é que uma pessoa física, pode ser o diretor da empresa, um representante, um procurador, fizesse um cadastro na Receita Federal, tá, para representar aquela empresa e conseguir ter acesso ao SISCOMEX. Para quê? Para, através do SISCOMEX, ela credenciar, nomear os seus representantes, seja ele despachante aduaneiro, seja, né, interveniente direto, né, um funcionário da própria empresa. Tá? Então, nada mais é do que isso, né? Uma legislação que tem a ver a forma de conseguir uma senha da Receita Federal para acessar um sistema da própria Receita específico. Tá? Até então, até antes da publicação dessa norma, tá, o prazo de habilitação, depois que a empresa conseguisse a habilitação, era para ela começar a utilizar esse sistema, era até 18 meses. Então, por exemplo, para ela poder ser habilitada hoje, tinha 1 ano e meio para fazer uma transação de comércio, uma operação de comércio exterior. Esse prazo é que foi reduzido agora para 6 meses. Bom, aqui o que vale um comentário aqui é o seguinte, uma coisa que já me perguntaram e devido à falta de embasamento legal, fica difícil responder. Tá? Eu mesmo muitas vezes sou obrigado a falar para o meu cliente, olha, não está claro na legislação. O quê? Por exemplo, esse prazo, tá? 18 meses para realizar operações de comércio exterior.
Tá? A norma não diz para mim o que é operação de comércio exterior. Não está claro. Por exemplo, eu posso entender, até uma pergunta que eu faço aqui que está sem resposta. Né? Dentro desses 18 meses, desses 6 meses agora, era 18, agora é 6. Tá? Se eu registrar uma licença de importação, tá? Lembrando, para quem não sabe, licença de importação, né, não cria obrigação nenhuma. Tá? Eu posso registrar uma licença de importação e deixá-la de lado, caducar, que eu não tenho penalidade, né? Ela não cria obrigação de importar, licença é licença. Então, se eu registrar uma simples licença de importação dentro desse prazo de 6 meses, eu estou garantido nesse prazo? Não sei. Tá? Porque eles falam operação de comércio exterior, ou de repente ele quer não. Ele vai falar, não, você não está garantido, você teria que ter realizado uma importação ou exportação. E ainda se fosse isso, qual o prazo? A data do registro do ADI já valeria para a contagem de 6 meses ou ele quer a data do desembaraço da minha declaração de importação? Então, tá? Isso aqui, gente, só mostra um pouquinho assim que, por mais estudiosos que a gente seja, tá? O meu caso, que estou nessa área aí, né, acho que pela aparência dá para perceber já há algum tempinho, né, a gente ainda tem dúvidas, tá? E há perguntas que ficam, não sem respostas, mas que ficam ali de forma subjetiva. Tá? Então, é isso que a gente quer passar para vocês, tá? com esse primeiro bloco de notícias. Tá? Então, nosso canal, o Nihon News, né, tem essa finalidade e espero, tá? Hoje, né, ainda um pouco, né, sem jeito, porque está sendo o primeiro vídeo que a gente está gravando aqui, e melhorando esse trabalho e contar com o apoio de vocês, com os feedbacks, que é muito importante para a gente conseguir manter esse canal no ar. Tá bom? Obrigado.